Vamos ver alguns exemplos usando equação ou inequação exponencial. Começamos por 3 elevado a x mais 5 igual a 0,333, que é uma dízima periódica. Primeiro vamos transformá-la em fração. 0,333 é a fração 1/3. Então, nós temos, na verdade, que 3 elevado a x mais 5 igual a 1/3. Lembrando aqui essa propriedade de potenciação do expoente negativo, a gente pode deixar 1/3 como 3 elevado a menos 1. Então, bases iguais, podemos igualar os expoentes. X, então, é igual a menos 6. Neste segundo exemplo, nós vamos usar a fatoração para nos ajudar a arrumar um pouco essa equação. Perceba, o 4 a gente fatora e é 2 ao quadrado. O 2 elevado a x mais 1 eu vou manter. E aqui na raiz eu vou usar que a raiz enésima de a elevado a m é a elevado a m sobre n. Utilizando também a propriedade de multiplicar os expoentes, eu consigo ajeitar por enquanto até aqui. Mas eu também tenho multiplicação de bases iguais, onde eu posso somar os expoentes, e é isso que eu vou fazer aqui, mantendo o segundo membro ainda sem mexer. Nesse momento, bases iguais, eu posso igualar os expoentes, onde eu vou ter que 3x mais 1 igual a metade de x. Se você quiser eliminar a fração, multiplica toda a equação por 2, por exemplo, e aí já teremos que 6x menos x igual a menos 2, de onde o x vai dar menos 2/5. Nesse outro exemplo, nós temos envolvendo soma ou subtração. A dica aqui é tentar procurar a potência que tem aquela incógnita que você está procurando, usando também a fatoração. Veja, 4 é 2 ao quadrado. E o que eu tenho? Que quando a potência a elevado a m elevado a n, eu também posso trocar os expoentes de lugar. Aqui, soma de expoentes, eu vou utilizar a multiplicação de mesma base. O outro 2 elevado a x eu vou manter, mas o que acontece é que eu tenho 2 elevado a x aparecendo aqui em várias vezes. Eu posso trocar por uma outra incógnita. Essa troca nos ajuda muitas vezes a perceber que equação a gente tem. Nesse caso, veja, temos uma equação de segundo grau na incógnita y. Lembrando que esse y tem que ser maior do que zero, porque 2 elevado a x é maior que zero para qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais. Então, a equação 2 elevado a x igual a menos 1 não convém. Só vamos resolver 2 elevado a x igual a 4, que fatorando, encontramos que x igual a 2. Nesse outro exemplo, vamos ter uma inequação. As bases ainda não estão iguais, mas 1/5 é 5 elevado a menos 1. Bases iguais, e a base aqui é maior do que 1, então eu mantenho o sinal da desigualdade quando eu pego os expoentes. Cheguei numa inequação do segundo grau. Lembre-se, a gente encontra as raízes da equação e faz o estudo de sinais. Como eu quero menor ou igual a zero, eu estou interessada no intervalo que vai de menos 3 a 3. E esse é o valor de x que eu procuro. 3 elevado a x mais 3 elevado a 1 menos x é maior do que 4. Esse também é aquele esquema da gente tentar deixar a potência 3 elevado a x indicada para trocarmos a variável. Sabemos que y é maior que zero, então aqui nós não vamos precisar fazer o processo de inequação quociente, porque sabemos que o 3 elevado a x é necessariamente positivo. Então, vamos ficar com y mais 3 sobre y é maior do que 4. Como sabemos que o y é maior que zero, podemos multiplicar toda a equação por y sem a necessidade de resolver a inequação quociente. Y ao quadrado menos 4y mais 3 maior que zero, vamos obter as raízes, e aqui você pode fazer Bhaskara ou soma e produto, e fazer o estudo de sinais. Como a parábola tem concavidade para cima e as raízes são 1 e 3, como eu quero maior do que zero, eu quero tudo que está antes do 1 e depois do 3. Ou seja, eu quero que 3 elevado a x seja menor do que 1, ou 3 elevado a x seja maior do que 3, já que o 3 elevado a x é o nosso y. 1 é 3 elevado a zero, então olha que legal. O que eu tenho aqui é x menor do que zero ou x maior do que 1. Mais um exemplo. 2/3 elevado a 3 menos x menor do que 9/4. Veja, vamos fatorar o 9/4. 9 é 3 ao quadrado, 4 é 2 ao quadrado, então podemos deixar 3/2 ao quadrado. Nesse caso, as bases ainda não estão iguais.
mas uma é só o contrário da outra, ou melhor, é o inverso da outra. Então, eu posso inverter a segunda fração, deixando o expoente menos 2 ao invés de 2. Só que a base ficou entre 0 e 1, então para eu pegar os expoentes, eu vou inverter o sentido da desigualdade. Então, eu vou ficar que menos x é maior que menos 2 menos 3. Menos x ficou, então, maior do que menos 5. Mas como eu preciso saber x, vou multiplicar por menos 1 ou dividir por menos 1 e o sentido da desigualdade inverte. E outro jeito de resolver essa inequação, invertendo a base da primeira fração. O que acontece nesse caso? Eu fico com 3 meios elevado a menos 1 elevado a 3 menos x. Veja, o que acontece é que eu tenho 3 meios elevado a menos 3 mais x, distribuindo aquele sinal, menor do que 3 meios. Nesse caso, como a base ficou maior do que 1, eu mantenho o sentido da desigualdade para os expoentes, ficando então com x menor do que 5. Beleza?